Olá! Que a pichação enfeia a cidade é um fato, mas que ela é a voz de uma camada excluída da população também é verdade. As pinturas rupestres da pré-história, a primeira expressão simbólica da humanidade, eram as pichações da época. Hoje são arte. A pichação é mais contestada, o grafite mais aceito por ser melhor compreendido. Ambos, no que tem de bom e de ruim, são marcas de São Paulo. Há roteiros turísticos montados apenas em torno da arte de rua da capital, que hoje é alvo do projeto Cidade Linda. O grafite e a pichação é do que trata o Bom para Todos, que começa agora. Hoje o desafio é você não classificar o que é arte, sim identificar o que é arte. A pichação agressiva, violenta, vândala, é uma resposta a toda essa injustiça que esse grupo vem vivendo, vem sofrendo. Então eu vejo que não é uma coisa bonita para quem chega e vê aquela coisa assim, escura. Dá um pouco de tédio. Quem conhece um pouco a história da pichação em São Paulo sabe quem é Jean Yveson, que nas ruas é conhecido por Cripta Jean. Cripta é o nome do grupo de que faz parte há 20 anos. Tornou-se um mito no meio ao participar da ação que é considerada a mais ousada entre todos os pichadores. A escalada de um espigão de 30 metros de altura na rua Jaceguai, centro de São Paulo, sem nenhum equipamento de segurança. Vamos ver, afinal, o que é para ele a pichação. Eu criei um trabalho chamado criptografia urbana. E o que ela é? Ela é uma escrita codificada. A pichação tem muito disso, né? O significado está na sua frente, só que ele está codificado por trás de uma estética sofisticada que evoluiu, de um mundo próprio que a gente criou. O picho não é só rabisco, ele tem um potencial estético infinito. Tive a oportunidade de ir para a França, né, e para a Alemanha, graças à pichação e em função de representá-la, né. Os próprios conceitos da arte que já legitimam o picho como uma manifestação artística espontânea, que tem sua linguagem própria, que tem seus códigos de conduta. O papel do picho é ser controverso, é incomodar mesmo. Eu acho que é meio uma questão de destino também, que me levou para esse caminho, entendeu? Eu já meio que aceitei, sabe? O Cripta Jean é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Vamos lá? vamos. Artistas e estudiosos das manifestações urbanas avaliam que a pichação é a resposta da população pobre da periferia à forma como ela é tratada pela própria sociedade e os seus poderes. Por isso, é agressiva e tem esse aspecto de vandalismo. Está correta essa avaliação, Jean? Você concorda? Bom, concordo com alguns pontos, né? Tipo, eu não acho que o picho seja agressivo, né, de uma certa forma, porque o pichador, ele não tem essa intenção de estar agredindo a cidade, né? Ele é um interventor, ele vê a cidade como um suporte para a arte dele, então tem uma preocupação até harmônica, né, de compor o picho com a arquitetura da cidade, então é mais uma preocupação artística que acaba sendo interpretada como uma agressão mais para o proprietário, né? Do que para quem vê. Agora, você acha que todos os pichadores têm essa concepção do que eles fazem? Bom, eles Deve não- ter muita gente também que não tem e que Na vai realidade, na onda, não isso tem? é uma coisa mais instintiva, né? Eu, tipo, posso estar preparado um pouco melhor para argumentar sobre isso, mas eu percebo que meus amigos, eles fazem isso de forma instintiva. Eles não, às vezes não sabem nem que eles têm essa intenção artística, mas eles têm, né? Sim. Até os que discordam, falam, não é arte e tal, falam, mas é arte, porque a partir do momento que você cria uma letra e tem uma preocupação estética, né? Então, que existe picho feio, picho bonito, existe uma crítica dentro do movimento, né? Se Sim. o cara pichar feio o lugar, não souber ocupar o espaço, vai ter uma crítica. Então,
isso é um pensamento artístico, né? Porque existe essa preocupação estética. Então, eles, de forma inconsciente, eles não sabem que são artistas, mas são, entendeu? Sei. Agora, você acha que esse é o lazer do garoto pobre da periferia? Por que ele arrisca a vida para pichar? A pichação ela acaba se tornando uma opção de lazer, né? Como se fosse um esporte radical das periferias, né? Onde o jovem vai conseguir um reconhecimento, né? Vai ter um papel de destaque e de prestígio, entendeu? Pelo menos entre os outros pichadores, porque tem muita gente, ou a própria polícia, sei lá, que persegue, dentro desse contexto, né? Dentro dessa comunidade da pichação, né? Quando você vira um pichador, você descobre que tem um submundo ali e que tem um campo para você explorar, para você conseguir, né, ser reconhecido. Então, isso acaba sendo um desafio para o jovem, né? Eu lembro quando eu era moleque e comecei a pichar, que eu me deparei com esse mundo, né, com esse universo, e eu vi que eu era uma formiguinha ali e que tinham vários caras famosos, né, que eram super conhecidos e respeitados, e eu queria aquilo para mim. Então eu me dediquei, né? Foram anos de dedicação e você vai conseguindo vários objetivos dentro do movimento, né? É um trabalho a longo prazo, entendeu? É interessante. A gente não tem muita ideia de que as coisas se desenvolvem dessa maneira, né? Agora, pelas redes sociais, o Rodolfo Rodrigues emenda várias perguntas que passam pelo que ele chama de preconceito com o picho. Ele diz: se a arte rupestre pode ser considerada arte, por que tanto preconceito com o picho? Eles estão tentando expressar a visão deles do mundo, ocupando espaços públicos e fazendo intervenções? Por que a arte só é respeitada quando tem temas aristocráticos, burgueses? Seriam os ricos mais humanos do que os pobres? Com você. Essa é uma questão, né? Porque desde que a burguesia passou a ditar o rumo da arte, né? Então se criou um circuito onde que, né, é ditado o que é arte ou não. Porém, a arte contemporânea, desde quando ela surgiu, ela quebrou todos aqueles canones, né, que a arte tinha antes, né? Que antes você tinha já uma plataforma ideal do que era a arte, tinha um padrão, né? E depois da arte contemporânea surgiu, esse conceito ficou muito fragmentado. Então, hoje a arte não está ligado só à estética e também ao comportamento social, entendeu? Quer dizer, a arte não cabe só dentro da galeria. A arte ela transcendeu as galerias, os museus, né? E se tornou uma coisa bem ampla, né? Então, hoje o desafio é você não classificar o que é arte, sim identificar o que é arte. Interessante. Para impedir histórias como a de Cripta Jan, o prefeito de São Paulo, João Dória, fez acordo com taxistas da cidade. Eles passam agora não só a transportar passageiros, como também a delatar pichadores. Se preferirem continuar pichando a cidade, vão ter o rigor da lei. Tolerância zero em relação aos pichadores. Para inibir a pichação, o prefeito João Dória fez um acordo com o Sindicato dos Taxistas da capital. Pediu que todos os motoristas de táxi denunciem os pichadores. Foram pelo menos 50 prisões só no primeiro mês de gestão de Dória. E o combate aos pichadores respingou até nos grafiteiros. No dia 27 de janeiro, o artista Mauro Neri foi detido enquanto tentava retirar a tinta colocada pela prefeitura em cima de um dos seus murais. Essa perseguição, acho que gera um tipo de um culto ao ódio, né, à indiferença, à intolerância. Marcadas pela linguagem cifrada, as pichações estão por toda parte, da parede baixa até o alto do arranha-céu. Levam assinatura de grupos, a maioria vinda da periferia. Jovens que se arriscam na madrugada para deixarem suas marcas no centro da cidade. Querem calar a expressão dessa gente que tem tanto a dizer, mas que por não ter sido respeitada, não ter sido ouvida na sua juventude, na escola, onde tudo começa, né, hoje devolve esse mesmo desrespeito que essa juventude sofreu. Então, a pichação agressiva, violenta, vândala, é uma resposta a toda essa injustiça que esse grupo vem
vem vivendo, vem sofrendo. Via WhatsApp, o Alexandre propõe ao prefeito que consulte a população sobre o que acha de pichação e grafite. Ele diz: eu sou totalmente a favor do grafite e não sou contra a pichação, porque nenhum prefeito fez até hoje uma pesquisa sobre a opinião dos moradores da cidade em relação ao picho. Será unânime a contrariedade a essa forma de ocupação da cidade? O que é que você acha? Bom, eu acho que efetivamente a pichação ela não atrapalha em nada no funcionamento da cidade, né? Porque ela não atrapalha no trânsito, ela não entope bueiro, ela não polui rios, ela não traz danos à saúde pública, entendeu? É uma intervenção estética, né? Você está andando de carro no centro da cidade, você está preocupado com o trânsito, não com os pichos na rua. Tipo, as pessoas às vezes nem se dão conta da pichação, né? Sim. Existe mais esse culto de disseminar o ódio, né, contra o pichador, Sim. do que realmente, se as pessoas forem se deparar, falar, bom, do que a pichação realmente está atrapalhando a minha vida de forma efetiva, sabe? Você acha que se fizesse uma consulta à população, a maior parte seria favorável à pichação? Não, provavelmente não, até por conta, né, dessa demonização que existe em volta do tema, né? Então é muito fácil não aceitar o picho, até pela falta de compreensão, até pela falta de cultura das pessoas, né? Que nossa população é bem carente de conhecimento cultural e artístico, então fica difícil de entender essa manifestação, entendeu? Hoje a gente tem mais apoio da comunidade acadêmica e artística, de pessoas intelectuais que compreendem o picho, do que a pessoa comum na rua. Bom, das paredes da época da ditadura às escaladas espetaculares dos anos mais recentes, vamos ver uma pequena história da pichação, esta contestada marca da cidade de São Paulo. Quem viveu os anos 80 há de se lembrar de algumas pichações nas ruas de São Paulo. Em todo canto se lia Juneca e Pessoinha ou Canfila, quilômetro 26. Muito antes deles, em plenos anos de chumbo, a pichação já cumpria o seu papel. Muitos muros e ônibus foram pichados com o clássico Abaixo a Ditadura. A tipografia usada nas capas de discos de punk rock, heavy metal e hardcore eram inspiradas nas runas, símbolos de origem milenar. Os pichadores daqui criaram seus símbolos e saíram com latas de spray e rolinhos de tinta, mostrando para todo mundo que eles existiam. Um protesto movido a altas doses de adrenalina, que, no entanto, virou crime, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. A quantos processos você responde por conta da pichação, Jean? Hoje em dia, mais nenhum, né? Eu arquivei o último processo, eu acho que em 2015, mas eu respondi processos ao longo da minha trajetória toda na pichação, né? Alguns enquanto era de menor, acho que uns 4, e depois de maior, acho que em torno de 6 processos. E você perdeu amigos nessa de pichação? Gente que caiu, gente que morreu? Já perdi amigos, inclusive do meu grupo, né? Que morreram pichando. É muito, não é uma história muito comum na pichação, né? Ter dois caras do mesmo grupo, né? Do grupo Cripta, que morreram da mesma forma, né? Escalando janela e caíram no centro. E o que isso causa nos outros meninos que estão pichando? Bom, a gente fica mais alerta, né? Porque... Mas nada que faça desistir. Parar não, mas abala, né? Que nem os mais próximos ficam abalados, mas às vezes acontece, né? Fatalidades por conta de algumas imprudências de repente, mas são coisas que servem de lição. No próximo bloco, o maior corredor de grafites da América Latina foi coberto por uma densa camada de tinta cinza. A administração não é contra o grafite, contra coisas bonitas como essas que foram feitas. A gente é contra a pichação, a danificação do patrimônio público.